O segundo trailer de Superman acaba de chegar e com ele muito de tudo. Muito Clark, muito Superman, muito Krypto e Lex e Lois e o vilão número 1, número 2, número 3 e o plot número 50. Pois é, esse filme tá prometendo muito e isso pode ser um problema. Ainda assim, eu tô no hype. E você? Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E quando me refiro ao muito que esse trailer nos trouxe, isso tem coisa boa e potencialmente ruim no meio. Por exemplo, as boas. A iconografia, a música, aquele sentimento de que o bom e velho Superman tá voltando. E a ruim, talvez, seja esse excesso de informação. Já no trailer, imagina num filme. Então, antes de mergulhar nos detalhes desse trailer e nas minhas humildes opiniões, eu peço que você deixe o seu like, o seu hype, se essa opção aparecer aí pra você. Eu fiquei super feliz que eu vi um comentário no último vídeo falando assim: nossa, eu consegui dar um hype no vídeo da Deb. O que acontece? O hype é limitado a 3 vezes por semana. E aí o pessoal hypa o vídeo de outras pessoas e o meu às vezes demora a chegar e não sobra. Então, pra você que guardou o hype, eu agradeço. E pra você que quer guardar o hype pra mim, agradeço mais ainda. E também compartilha o vídeo com seus amigos, porque hoje vai ser divertido. Comenta, dê sua opinião, vambora engajar com isso aqui. Porque eu acho que essa palavra hype se encaixa bem, tanto no trailer de Superman, quanto na proposta que o diretor James Gunn tem para nos dar com o filme e com o que vem aí da DC. A palavra aposta também cabe muito aqui. A palavra responsabilidade gigantesca mais ainda. E quanto à palavra risco? Cada um desses conceitos está atrelado a esse filme. Vencido o tópico da expectativa sobre o filme e do possível impacto na cultura pop, bora falar de tudo que esse trailer nos ofereceu. E como eu disse, tudo mesmo. A primeira coisa que notei, já desde o primeiro, e que só se reforçou aqui nesse segundo trailer, é que James Gunn vai nos trazer um universo de super-herói já bem habitado. Não parece que estamos diante de uma história de origem comum. Acredito que o filme tocará na história de origem quando for necessário, mas não será uma história de origem. Sacou a diferença? Não só o Superman vai estar em atividade, mas muitos outros heróis ao redor dele. Quando você pega, por exemplo, o frame da menina tirando selfie lá e o Superman tá lutando ao fundo, isso indica que a população do mundo inteiro já tá muito familiarizada com heróis. Eu acho isso um ponto positivo e também tem um pouquinho de metalinguagem aí. Porque nós que consumimos cultura pop já estamos íntimos da tal história de origem de super-herói. Nós já vimos literalmente dezenas no cinema ou em série. Sem contar que o próprio Superman é um herói que teve várias versões. Então é interessante quando o filme já se adianta e sobe em cima dessa construção de cultura pop ao longo de décadas. Francamente, eu prefiro assim. Foi um dos motivos de eu ter gostado muito do filme do Homem-Aranha lá na Marvel com a Sony. Todo mundo conhece a história de origem do Homem-Aranha, então pularam ela. Ainda assim, como eu falei, eu acredito que esse filme do James Gunn tocará de vez em quando na história de origem do Superman. E por que eu digo isso? Por causa das cenas do próprio trailer. Tem uma cena muito linda dele ali quando criança correndo pro pai. Então, se você parar pra pensar, há quase um tom biográfico aqui nessa narrativa. Por falar em tom biográfico, temos, é claro, a cena da entrevista com a Lois Lane. E isso também foi uma coisa que eu gostei. Tudo parece começar ali num clima bem amistoso, mas rapidamente degringola quando Lois começa a fazer as perguntas que realmente incomodam. Eu gostei de ver a Lois ali embativa, realmente confrontando o Superman / Clark Kent, porque tem esse detalhe. Essa entrevista tá acontecendo no apartamento dele. Inclusive, amei o detalhe de que o apartamento de um jornalista, de um cara que escreve, é todo bagunçado. Vocês não fazem ideia de como é o resto do meu cenário quando a gente sai aqui da área arrumadinha. E essa coisa do apartamento, da bagunça, de um ambiente meio bagunçado, bem vivido, e da própria posição da Lois Lane ali no sofá, ela senta com toda a confiança, de perninha cruzada, à vontade. Revela que ao mesmo tempo que tá rolando aquela entrevista formal,
também tá rolando o relacionamento do Clark com a Lois. É meio que uma entrevista e uma DR em paralelo. E eu achei isso esperto, porque o James Gunn já havia falado que o Clark Kent dele e o Superman dele são inseparáveis. Isso é demonstrado com a magia visual do cinema. Temos o Superman falando no apartamento do Clark Kent. Temos a jornalista Lois Lane falando, ao mesmo tempo que é a namorada Lois Lane falando. É difícil fazer essa separação, e eu acho que isso é totalmente intencional. Agora, o único porém aqui é que isso dá a entender que a Lois já sabe há um bom tempo quem é Clark Kent. Eu espero que mesmo numa história mais adiantada na linha temporal, o James Gunn ainda encontre oportunidades para trazer um flashback ou aquele primeiro encontro do Superman com Lois, ou Clark com Lois. Esse é um romance de quadrinho, de universo de super-herói que eu realmente gosto. E eu tô gostando do que tô vendo no trailer. Não quero pôr um monte de expectativa em cima, porque vocês sabem como é com o filme de herói hoje em dia, mas eu tô gostando da dinâmica Superman e Lois até aqui. E isso nos leva aos personagens. Tem uma galera, Já falei de Superman e Lois, tô curtindo a dinâmica até aqui, tô investida no romance. Eu acho que o David Corenswet está fazendo um bom trabalho, pelo menos ali no trailer, como Clark Kent, tá muito bom. E como Superman também não tá fazendo feio, apesar de algumas questões visuais que puxam um pouco pro feio, questões de uniforme, já falo disso logo adiante. Em termos de interpretação, eu tô curtindo. Tem outros personagens ali que valem o destaque. É aquela turminha dos heróis uniformizados, que aqui fazem parte da Gangue da Justiça, ok? Não é Liga da Justiça, apesar de ter Mulher Gavião e Lanterna Verde no meio. E ali também vemos o Senhor Incrível e o Ultraman. Lembra do que eu falei lá no início? Esse universo já é habitado por heróis. A Gangue da Justiça é um exemplo disso. Acontece que o Superman é tão poderoso, tão alienígena nesse sentido, que ele destoa de muitas formas. Em termos de força física, poder, até mesmo comportamento, até mesmo bússola moral. Parece que essa será uma das grandes questões exploradas no filme. O fato de que simplesmente ser tão poderoso torna automaticamente o Superman numa ameaça a nível mundial. Esse é o grande debate, inclusive, que dá o tom do trailer já a partir da entrevista com a Lois. Agora, isso fará você lembrar do Superman do Zack Snyder. Ele explorou essa ideia. O que fazer com um poder desses? E peraí, um poder desses está dentro de um ser humano. Opa! É humano em primeiro lugar? Esse tipo de dilema pode parecer uma temática repetitiva, mas eu a considero inevitável quando o personagem em questão é o Superman. O que saberemos só com a estreia do filme é se o James Gunn vai executar essa ideia de uma forma muito parecida com o Zack Snyder. Eu espero que não, porque eu considerei a execução do Zack Snyder, principalmente em Batman vs Superman, ruim. Tem virtudes aquele filme, mas o enredo e roteiro são complicados. Eu espero que o James Gunn faça de uma maneira mais refinada. Um fator que eu considero positivo que está sendo mostrado no trailer é a personalidade desse Superman diante de tal conflito. Aquele do Henry Cavill me pareceu muito mais melancólico, muito mais crise existencial, sabe? E ok, há espaço para esse tipo de visão, mas esse aqui do David Corenswet me parece mais assertivo, mais confiante até. Não sabemos se ele manterá essa energia até o fim do filme. Mas o que sabemos é que há cena com pessoas julgando e se revoltando contra ele, mas também há cenas com pessoas o apoiando. Essa variedade de reações me faz pensar que o James Gunn pode estar fazendo uma história ligeiramente mais sofisticada. Pode estar, ok? Não é certeza. Tem outro detalhe que eu gostei. Se você reparar, na cena em que o Superman está sendo levado preso, quem o leva preso são heróis. O que significa que esses caras têm alguma espécie de pacto com governos, nações, instituições. Ao passo que o Clark Kent / Superman trabalha de maneira totalmente independente, sendo o mais poderoso de todos. Novamente remetendo ao dilema, vamos deixar esse cara operar sozinho, sem nenhum critério? Como que a gente controla ele? Ou isso, como diz o Lex Luthor, já chego nele também.
também. E a resposta do Clark na entrevista, inclusive, é a melhor. Eu represento a mim mesmo e ao bem. É puro, é simples, é muito esse personagem Superman. Mas quando ele está inserido num mundo tão complexo de problemas de guerra, política, segurança pública, é preciso ver o que o próprio Superman vai fazer da sua simplicidade. Eu quero ver a resposta que o filme dá. Eu acredito que esse não é o tipo de filme que não vai dar resposta. Se eles fazem tal pergunta na entrevista e ao longo do enredo, creio que eles vão responder. Eu também vi em várias fontes que a Gangue da Justiça está operando sob as empresas do Maxwell Lord. Aquele Maxwell Lord mesmo, vilão da Mulher Maravilha, né? Super poderoso, cheio de recursos, provavelmente megalomaníaco. Eu tô interessada para qual lado a Gangue da Justiça, ou talvez um ou outro personagem desse grupo, vai se inclinar ao longo do filme. Talvez alguns deles fiquem do lado do Superman, talvez outros virem seus inimigos. Não sabemos. É um ponto de interesse aí nesse trailer pra mim. E é claro que depois de mencionar toda essa galera, eu tenho que chegar nele, né? Lex Luthor. Preciso confessar uma coisa pra você. O Nicholas Hoult continua com aquela carinha de escoteiro feliz, não por causa da atuação, é só o rosto que Deus deu pra ele. Então eu espero muito, muito ver o trabalho dele nesse filme, porque eu realmente gosto do trabalho desse ator. Mas a imagem que eu tenho do Lex Luthor, ela vem em particular da animação. Não combina em nada com o que eu tô vendo aqui no trailer. Mas pode ser um desses visuais diferentes que terá o seu charme e sua particularidade e pode agradar de alguma forma. Já me agradou de uma e isso eu posso te adiantar. As falas do Lex Luthor em relação ao Superman foram sensacionais, na minha opinião. A partir do momento que ele trata o Superman como coisa e não como pessoa, isso já revela o caráter vilanesco do Lex Luthor. Seu caráter megalomaníaco, de controle, de desumanização de outrem. Um inimigo perfeito, a nêmesis do Superman. Aí, floreando no trailer. Olha como o Lex Luthor é perigoso e maligno. Perigoso porque ele é rico, dono de muita tecnologia e influência. Maligno por causa do discurso dele. A partir do momento que você trata uma pessoa como coisa e não como gente, você elimina os direitos dessa pessoa. Direito à vida, inclusive. Parece que o que Lex Luthor deseja é transformar Superman em uma arma, para continuar sua grande empreitada de controle, domínio e poder absoluto. Mas ele não faz isso somente a partir de poder, tá ligado? É poder das palavras. Ele também é o cara do discurso, ele também é o cara que tá querendo influenciar as massas. Isso já o torna um vilão mais interessante. Veremos para quantas dimensões o James Gunn e o Nicholas Hoult vão levar esse personagem. Tivemos quem também nesse trailer? Krypto! É claro, o doguinho que eu já tô amando lá desde o primeiro trailer, desde as prévias, desde o pôster. Mano, eu quero um Krypto pra chamar de meu. Você não tá entendendo? A chance de eu comprar um doguinho depois que eu sair do filme do Superman aumenta a cada dia. O Krypto é muito fofinho e ele realmente age como um cachorro. E naquela cena onde a Luz fala: meu, você tem um cachorro e o Krypto tá lá dormindo na barriga do Superman. Ah, mano, é muito legal. Eu falo, cara, parece que o James Gunn sabe que ele tem esse trunfo de usar animais fofinhos nos seus filmes. É claro que, assim espero, que Krypto não seja usado como cortina de fumaça pra má qualidade. Sabe, você fica distraído ali com um cachorro fofinho e ignora as outras coisas ruins do filme. Por tudo que foi mostrado até presente momento, eu sinceramente acho que não será o caso. E eu não ligo se tiver umas cenas a mais com o Krypto. Ele é muito fofinho, ele se comporta como um cachorro de verdade. Eu gosto do relacionamento do Superman, Clark Kent, com o seu melhor amigo, por se dizer. É uma coisa que parece boba, e eu já até falei disso aqui, mas é um detalhe que humaniza o personagem. E ora, a humanidade do Superman não é uma das maiores questões aqui levantadas no filme? Ponto pro James Gunn nessa. Após cada um dos pontos levantados e elogios que fiz, eu acho que vale a pena falar daquilo que pode ser um potencial problema nesse filme. Conforme eu assisti o trailer, eu enumerei várias coisas que aconteceram. E vou ler aqui pra você. Superman lidando com heróis de uma corporação, a Gangue da Justiça, como eu falei. Superman prevenindo uma guerra
e causando um problema político, diplomático, internacional. Superman lutando com o Ultraman. Superman lutando com Godzilla. Superman lutando com o vilão de armadura de ferro. Superman lutando com os lacaios do Lex Luthor. Inclusive aquela mulher com as mãos assim, parecia uma tesoura rodando a toda. Todos os personagens da Gangue da Justiça que eu falei. Temos também o casal Kent, que são os pais terráqueos. Temos as cenas no Planeta Diário. É bastante coisa acontecendo, não? Tudo isso e aquilo que não foi mostrado no trailer em um filme que pode chegar até umas 2 horas e 20. Ainda não sabemos com certeza o tempo total. Você não tá com a impressão de que o filme do James Gunn tá inchado? Eu tô com essa impressão. Nada atira de mim. Quanto mais trailer eu vejo, piora. Eu entendo que esse filme do Superman deve ter a história contida nele mesmo, mas, em paralelo, lançar o novo universo DC do James Gunn. Ele já tem o Creature Commandos, né? Mas é esse filme que vai abranger o público geral. É esse que vai apresentar a cara nova da DC pra galera julgar se gosta ou não. Assim como estão julgando o Superman no filme, hein? Eu entendo isso. Mesmo assim, há um risco enorme de fazerem desse filme uma bagunça. O que seria uma pena, visto todos os elementos legais que eu elenquei até aqui. E com certeza muitos outros que quando você vê o trailer mais de uma vez, também irá encontrar. Mas até aqui tô falando de qualidade técnica. Será que isso vai influir na recepção do público? Talvez, mas eu acho que o sucesso na bilheteria de Superman depende de alguns fatores. Para começo de conversa, o James Gunn é muito esperto. Ele investiu pesado na iconografia, na nostalgia, na música, para trazer aquele sentimento de hype, de um filme de super-herói que chegou aí para mudar as coisas, visto que o mercado de filme de heróis anda meio bambo das pernas, principalmente com a Marvel. Esses são os fatores internos que favorecem demais ao filme. O marketing feito também tá impecável, e eu acho que só irá se intensificar conforme a estreia chega. Eu acho que vamos ter mais um trailer até chegar ao filme, e mais material promocional, e entrevista, e muito cripto andando por aí. Certeza, eles têm que investir pesado. E uma das faces desse marketing pesado é o próprio James Gunn. Ele que tem toda a narrativa a seu favor. O cara pegou Guardiões da Galáxia, heróis desconhecidos, trouxeram ele pro público, ele obteve a aprovação da maioria. Ele tem filmes bons, ele tem filmes regulares. Até agora, ninguém fala que James Gunn já fez uma cagada espetacular a ponto de não voltar mais. Pelo contrário, o cara parece ter renascido na DC. Ainda é incerto se o seu Superman e futuro universo DC agradará as massas. Mas o fato é que esse cara tem a narrativa de sucesso ao seu favor. Ele já se coloca como a nova cara da DC, assim como Kevin Feige já se colocou como a cara da Marvel. Vamos ver até onde isso vai. Agora, há 2 fatores externos que precisam ser levados em consideração. Aliás, 2 filmes: Quarteto Fantástico e Jurassic World. Pois bem, eu olho para Quarteto Fantástico e eu não vejo em torno desse grupo de heróis o mesmo hype que vejo em torno de Superman. Número 1, Superman é a figura mais conhecida, cimentada no consciente coletivo. Quarteto Fantástico faz muito sucesso dentro da bolha nerd de cultura pop, mas nem todo mundo do público geral conhece. Então a Marvel tem essa tarefa a mais de trazer super-heróis, entre muitas aspas, desconhecidos, muitas aspas mesmo, ok? Para um público geral. Outra questão em relação a Quarteto Fantástico é a própria produção. Muitas notícias, uma Marvel envolta em polêmicas, um histórico de filmes aí meio mais ou menos, né? Thunderbolts parece que foi um suspiro de alívio desse estúdio em muitos anos. Declarações de atores falando sobre modificações em personagens, rumores de regravação. Nossa, a bruxa tá solta ali por Quarteto Fantástico. Superman já não parece ter esse problema. Pelo contrário, o trem do hype só vai mais longe. Podemos catar esse ou aquele defeito ali? E um que eu tinha esquecido de falar é que em alguns frames, assim, a câmera parece que pegou muito estranho no David Corenswet. Tem umas imagens dele ali que não tá
legal. Mas eu perdoo se o filme ao redor for bom. Um CGI meio estranho aqui e ali, pra mim pode ser super perdoável se o filme me envolveu o suficiente. Mas voltando, o tanto que Quarteto Fantástico é olhado pelas pessoas com desconfiança, Superman é olhado com boa vontade. Então, nesse embate, eu apostaria minha ficha mais no sucesso do Superman. E acredito, inclusive, que esse sucesso pode derrubar qualquer possibilidade de sucesso de Quarteto Fantástico. Acho que esse filme aqui tá com problemas. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o outro concorrente, que é Jurassic World, esse é mais forte. Por quê? É um filme tradicional blockbuster. Ele é um pouco mais genérico, no sentido de que vai pegar muito mais pessoas no cinema. Pessoas de diferentes idades, contextos, gostos pessoais. É o blockbuster de verão lá de fora, sabe? Vale lembrar que o último filme da franquia, Jurassic Park, levou 1 bilhão. Então esse tipo de histórico e esse tipo de filme pode ameaçar um pouco o sucesso de Superman. A minha previsão em relação à bilheteria de Superman é entre 700 milhões e 800 milhões. Porém, se o boca a boca em torno desse filme for muito positivo, podemos ter uma grande surpresa aí. E eu espero que seja, porque o personagem, a DC e nós estamos precisando. E com isso, encerro o vídeo de hoje. Ai, mesmo com todos os defeitinhos e riscos que mencionei, eu não posso negar, eu tô no hype pra esse filme. Eu confesso, a iconografia, o aparente entendimento do James Gunn sobre o personagem do Superman e a música e o Krypto estão me pegando. Tô louca pra que chegue julho e tô louca pra ver o resultado na sala de cinema. Ai, de preferência numa tela IMAX, tomara. E quanto a você, tá gostando do que tá vendo até agora? Acha que nessa balança de virtudes ou defeitos, o filme tá pesando pra qual? Conta tudo aqui pra mim. E hypa, compartilha o vídeo, dá like, aqueles recadinhos que eu falei lá no início. E falando em recado, é claro que eu tenho que agradecer aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. Agora sim, recados dados, recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e... bye bye.